Lima, o programa Câmara Transforma promove economia de gastos para investir em mais serviços e benefícios para você. Olá, amigos da TV Banqueta, com muito amor no coração, estamos começando mais uma edição do nosso Conexão Leão, programa que vai ao ar pelo canal 6 da NET em Nova Lima e região e também pelo canal 6 da NET para toda Belo Horizonte e região. Além disso, o Conexão Leão você pode acompanhar pelos canais virtuais do YouTube, do Instagram e também do Facebook. E o Conexão Leão tem a parceria sensacional e agradável da Câmara Municipal de Nova Lima, nossa parceira fiel, Geloso, o Brasil Pet, grande Geloso, que atende todo mundo aí nesse calorão, e a Padaria Nova Lima, o melhor pão da cidade. Essa semana vamos falar num assunto interessante que abrange toda a nossa população. Vamos falar da solidariedade do brasileiro, do novalimense, do nosso povo em geral. Para isso, nós trouxemos aqui dois especialistas no assunto, um cidadão e uma cidadã que tem essa vivência, que tem essa experiência de solidariedade. Está aqui o nosso vereador, querido Álvaro Azevedo, que é o nosso... hoje voltou para a Câmara Municipal, mas esteve aí um bom tempo trabalhando com a Prefeitura, na Secretaria, muito dentro dessa área. E do lado, aqui no meio, nossa querida Maria das Graças dos Reis Couto, nossa querida Babá, também foi vereadora, mulher atuante, sempre atuando na cidade, muito conhecida, e também em termos de solidariedade com a Casa Rosal, com seus trabalhos maravilhosos. Estão aqui para nos ajudar a falar sobre esse assunto tão interessante. Primeiramente, começar com a Babá. Babá, muito obrigado pela sua presença mais uma vez no Conexão Leão. Eu que agradeço, Raimundo, agradeço você, a TV Banqueta, o Jornal Banqueta e toda a equipe. É muito agradável estar aqui novamente. Bacana. Álvaro Azevedo, está de volta à Câmara Municipal. Um prazer ter você no Conexão Leão. O prazer é todo meu. Obrigado mais uma vez por esse convite. TV Banqueta que sempre está aí atenta aos acontecimentos da cidade, sempre traduzindo da melhor forma possível a realidade da população da nossa cidade. Então é um prazer estar aqui de volta. Antes da gente começar efetivamente no assunto, vou falar um pouquinho. Babá, e aí, o que está fazendo hoje? Você que sempre esteve aí no sistema de solidariedade para as pessoas que precisam, para as pessoas mais carentes. O que você tem feito hoje, Babá? Conta para nós aí. Eu sou assistente social, né, de formação principal. E hoje, no meu cargo de concursada da Prefeitura, eu trabalho na Casa Educador, que é um trabalho muito interessante. E à tarde eu sou voluntária na Casa Rosal, que é a casa que eu sou cofundadora e que é um trabalho extraordinário de solidariedade. Que ajuda muita gente. Muita gente. Quantos anos tem a Casa Rosal? 24. 24 anos. Já fizemos aqui um Conexão Leão especial. Sim, fizemos. Com a Casa Rosal, né? Sim, fizemos. Muito bem, Nada. Babá, nós vamos falar bastante sobre solidariedade aqui dentro do programa. Álvaro, e aí? Você que teve uma passagem muito interessante agora, recente, pela Prefeitura, na Secretaria de Desenvolvimento Social. Desenvolvimento Social. Conta um pouco aí desse trabalho e agora o seu retorno à Câmara Municipal. Fala aí pra gente. Zé Raimundo, eu me lembro que em julho de 2022, quando o prefeito me fez o convite para assumir a secretaria, naquele momento, apesar de naquela hora não entender bem o convite do prefeito, falei, mas eu não tenho conexão, enfim, eu não tenho tanta familiaridade, porque a Secretaria de Desenvolvimento Social é muito técnica, né? São os assistentes sociais, psicólogos, enfim, os técnicos que são muito politizados, com muito critério, e eu não tinha vinculação com essa política pública, mas acho que foi uma das melhores decisões que eu tomei na vida, de aceitar o convite do prefeito e passar por ali por quase 2 anos e conhecer de muito mais perto a realidade das pessoas e ter oportunidade. Eu digo que naquela secretaria, Babá já foi secretária lá também. Já 2 vezes. E passar por ali, e de todas as secretarias da prefeitura, eu não tenho dúvidas que aquela ali é que a gente consegue mais transformar a vida das pessoas, porque a gente lida
com muita vulnerabilidade, com muita mazela da população e, de fato, através de uma ação sua, você consegue transformar e melhorar a vida da população. Então, foi um momento muito feliz da minha vida. Eu acho que, assim, fez bem para minha alma, não só pensando aí politicamente, enfim, mas enquanto ser humano, foi muito bom o período em que eu passei por ali. E eu voltei para a Câmara, Zé Raimundo, eu não tenho dúvida nenhuma, um vereador completamente também transformado e, vamos dizer, com um olhar mais humanizado também, atento a essas questões que, apesar da nossa cidade ser tida aí como a cidade que tem a maior concentração de ricos do país, mas até pouco tempo não era uma cidade rica. Fiz uma provocação ao prefeito, quando a gente inaugurou o CRAS de Água Limpa, em dezembro de 2022, falei, olha, Nova Lima só pode ser entendida como uma cidade rica a partir do momento que não tiver mais pobreza. Foi dali que a gente lançou o programa Nova Renda, que, enfim, se a gente tiver oportunidade, eu falo dele aqui também. Mas foi um momento muito enriquecedor na minha vida e que eu sou muito grato por ter passado por lá. Legal, muito bem. Vamos ao assunto principal do programa hoje. Vamos falar sobre solidariedade do brasileiro. Para vocês dois aí, vamos começar pela Babá. Babá, o brasileiro é solidário ou não? O brasileiro é solidário. A América Latina, em geral, é solidária, né? Já vem da cultura, já vem do clima quente. Nova Lima é uma cidade que eu posso atestar a sua solidariedade por conta da Casa Rosal, né? A Casa Rosal é uma OSC, né? Uma organização da sociedade civil, e a gente recebe muita ajuda do povo de Nova Lima, de Belo Horizonte, e é maravilhosamente uma ação que transforma vidas, não é? E Nova Lima sempre presente. E o brasileiro, em geral, é muito solidário, como o mineiro. O novalimense de carona, inclusive, que você já falou. Brasileiro, mineiro e novalimense. Exatamente. Então, para você, está de bom tamanho. Bom tamanho, não. Claro, sempre pode ajudar mais, né? Isso aí é inegável, né? Mas, de imediato, a solidariedade deles, do povo, né? Não só ligado à Casa Rosal, mas entre si, entre vizinhos, entre as pessoas que os procuram, tá? Independente de credo, independente de raça, independente de posição política. Então, em geral, pelo que eu convivi, como secretária, como gerente de policlínica, como trabalhando com as políticas públicas, então, como diretora do SESI, todos esses anos, com 15 anos de trabalho com a assistência social da mineração Morro Velho, hoje é Gold, né? Então, tudo isso deu para construir e verificar e confirmar essa solidariedade. Você vê que quando eu estava gerenciando na mineração Morro Velho Civil e Social, nós conseguimos fazer vários mutirões habitacionais. Muito bem, Babá. Muito bem. Muito importante a sua posição sobre solidariedade. Você que é uma pessoa que está dentro desse assunto, que vive esse assunto há muitos anos. Então, suas considerações muito importantes para nós, para quem está nos acompanhando. Álvaro, a Babá falou, deu a opinião dela sobre essa solidariedade. Você, como um vereador agora, teve a oportunidade de viver isso como secretário, fez um trabalho maravilhoso lá na prefeitura, nessa área, mas como vereador, você acha o quê? Nós precisamos melhorar isso aí, nós precisamos ser mais solidários com as pessoas, com as entidades? Conta para nós. Zé Raimundo, eu tive a oportunidade de agora recente, em 2021, e aí é um fato concreto. Em 2021 eu apresentei um projeto de lei na Câmara, que foi aprovado, foi sancionado pelo prefeito, portanto é uma lei, está em vigor na nossa cidade, criando o IPTU social. Qual que é o objetivo dessa legislação? Todo mundo que paga IPTU em Nova Lima pode, se quiser, e aí o interessante diz demonstrando a solidariedade das pessoas, se quiser, pode destinar 10% do valor que já tem que pagar de IPTU para 3 fundos municipais que naquela ocasião eu identifiquei na lei, que é o Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescente, da Pessoa Idosa e da Habitação.
não é automático, as pessoas não pagam IPTU e automaticamente os 10% já vão para esses fundos. A pessoa precisa escolher, ela precisa querer. Ou seja, eu criei um movimento em Nova Lima com um pano de fundo, tentar conectar as pontas que estão soltas entre moradores da sede e moradores da região dos condomínios, para que os moradores dos condomínios se tornem cidadãos verdadeiros quando eles, além de destinar o recurso, eles se envolvem com as grandes causas da cidade. E aí, nessa legislação, é comprovada a solidariedade das pessoas. É uma ação concreta que eu fiz. Nós conseguimos, com dados divulgados pela própria prefeitura, no primeiro ano de aplicação da lei, nós arrecadamos R$12.600.000 que foram para esses 3 fundos que eu citei aqui. Então, essa é uma ação que, na prática, a gente consegue comprovar a solidariedade das pessoas. A gente viu também recentemente, infelizmente, por um episódio não feliz na vida da população de Honório Bicalho, foi quando teve a enchente, e as pessoas de toda a cidade se mobilizaram para doar materiais de higiene pessoal, de limpeza, enfim, mobiliário, tudo que puderam doar, as pessoas se mobilizaram e doaram. E aí a gente tem, por exemplo, na Secretaria de Desenvolvimento Social, um almoxerifado que é para receber essas doações. Então lá é lotado de material que as pessoas doaram lá atrás e que a gente não conseguiu nem dar vazão ainda de tanto material que recebeu. Outro exemplo, já só para a gente comprovar realmente, na realidade, o envolvimento da população Nova Lima. Teve agora, ano passado, a Festa do Cavalo, e as pessoas, eu provoquei o prefeito, no bom sentido, falei, olha, já que o ingresso é gratuito, as pessoas vão lá de forma gratuita, por que não, na retirada do ingresso, as pessoas também doarem 1 quilo de alimento não perecível? E a gente conseguiu arrecadar toneladas de alimentos que foram doados para as entidades aqui da cidade, que já realizam trabalhos de forma voluntária. Então, sim, são ações efetivas que a gente consegue comprovar o tanto quanto a população Nova Lima é solidária. Quando é chamada, ela não falta. Não falta. Que bom. Que notícia boa que você e a Babá estão passando para todos que estão nos assistindo, não só aqui em Nova Lima e região, como também hoje, vocês sabem, né, Babá? A TV Banqueta está também em Belo Horizonte e região. Então, nós hoje estamos com um raio de audiência, de pessoas que nos assistem muito grande, uma vasta condição de chegar a muita gente. E o Álvaro falou aí da Câmara Municipal de Nova Lima, que é a nossa parceiraça, e nós temos um recado da Câmara Municipal, antes de chamar o primeiro intervalo. Por favor, Gessé, pode colocar o nosso recado da Câmara Municipal. Temos como parceria importante do nosso programa a Câmara Municipal de Nova Lima. A atual gestão da Câmara tem representado um marco histórico na cidade, promovendo uma gestão transparente, baseada no diálogo constante com a comunidade e sempre voltada para o bem-estar e os interesses da população. Esses princípios fundamentais têm orientado todas as atividades e decisões do Legislativo Municipal, visando garantir uma representação responsável e eficiente dos cidadãos novalimenses. Depois desse recado da Câmara, nós vamos para o primeiro intervalo. Na volta, Babá, nós vamos conversar com a população nas ruas, vamos saber se essa solidariedade é a opinião da população ou não. Rapidinho, 2 minutos, vai! Câmara Municipal de Nova Lima. Uma Câmara ainda melhor para você todo dia. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! No Brasil, milhões de pessoas que precisam não têm acesso a absorventes. Vamos mudar esse ciclo? Programa Dignidade Menstrual. Se você recebe até R$ 218 por mês, agora é possível ter acesso a absorventes gratuitos no Farmácia Popular. Basta ter CPF, cadastro no CadÚnico e gov.br e emitir autorização no Meu SUS Digital. Programa Dignidade Menstrual. Um ciclo de respeito. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução.
A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Em Nova Lima, o programa Câmara Transforma economizará 3 milhões de reais com a redução de cargos comissionados e a extinção da verba indenizatória até o fim da gestão atual. Segundo bloco do Conexão Leão, essa semana falando sobre solidariedade do novalimense, do mineiro, do brasileiro em geral. Está aqui no estúdio duas figuras especialistas nesse assunto. Mas antes de falar e chamar os nossos entrevistados, Álvaro e Babá, estamos aí no outono, mas o tempo está quente. E para refrescar, nada melhor do que a Geloso. Viu, Babá? Concordo. Geloso refresca o Brasil inteiro há muitos anos. Nosso querido Júnior Geloso, nosso parceiro aqui do programa, está aí a marca dele na tela. Geloso, o Brasil pede. Júnior Geloso, que foi prefeito lá de Riacima e é um defensor da Serra da Gandarela, que é sempre difícil para falar, mas é um defensor. E o Júnior, nosso parceiraço aqui, com a sua Geloso, refrescando o Brasil todo. Geloso, o Brasil pede. Vamos lá, vamos começar com as entrevistas agora, Babá e Álvaro. E vamos ver o que o povo falou. Põe na tela a primeira, Gessé, por favor. Essa semana nós vamos falar sobre um assunto muito interessante para o povo brasileiro e também para o povo de Nova Lima. Vamos falar sobre a solidariedade. Estou aqui com a Ruth, do Fazenda do Benito, aqui de Nova Lima. Tudo bem, Ruth? Graças a Deus. O que você me diz sobre o brasileiro? O brasileiro é solidário? Eu acredito que sim. Somos bastante solidários porque, falando pessoalmente sobre mim, né? Eu acredito que a gente tem uma empatia com o outro, sim, um sentimento de solidariedade, mas é claro que a gente sempre pode melhorar. O que você acha que o brasileiro precisa melhorar em termos de solidariedade com seus co-irmãos, por exemplo? Deixa eu pensar. Pode pensar, tem muita coisa ou tem pouca coisa? Sempre tem bastante coisa, né? Eu sou bastante crítica com relação a isso, mas eu trabalho no SUS, por exemplo, né? E é um trabalho que a solidariedade é muito presente no nosso meio, lá na unidade de saúde, né? A gente faz muitos trabalhos voltados para o bem-estar da população e principalmente do usuário, né? Então, campanhas principalmente para... campanhas voltadas para a população mais necessitada, principalmente, os vulneráveis, marginalizados, principalmente. Ô Ruth, transformando esse assunto aqui para Nova Lima, você acha que o novalimense é solidário ou é um povo mais fechado? Não, é um povo bem receptivo, mais solidário. Lá no nosso estúdio tem dois especialistas no assunto, duas pessoas que já trabalharam aí mais ou menos no ramo da solidariedade, vamos dizer. Alguma sugestão, alguma pergunta que você quer fazer para eles? No sentido da solidariedade... se tem alguma sugestão de melhorar ou alguma curiosidade de saber. Eu gostaria de saber algumas políticas públicas. Quais as políticas públicas que estão sendo desenvolvidas nesse sentido na nossa cidade? Muito bem, Ruth. A Ruth está aqui com um belo cão. Como é que é o nome do cão? É Fred. Muito bem, Fred, nosso amigo Fred. Muito obrigado, Ruth. Obrigada eu. Bom passeio para você com o Fred. Obrigada. Tá aí a nossa querida Ruth, moradora de Nova Lima, com um cão maravilhoso que chama Fred. Nada a ver com o nosso querido Fred Sarti aqui da TV, mas nosso diretor tá aí em viagem, passeando, tranquilo, uma homenagem a você, viu, Fred? Ô Álvaro, ela falou aí de políticas sociais, você acabou de falar isso. Sim. É o que ela cobrou. Acho que aqui em Nova Lima tá tranquilo, né? Ô Zé Raimundo, é impressionante como que as pessoas não conhecem, vamos dizer, a realidade dos rincões aí das áreas periféricas da cidade, porque tem muita gente ainda vivendo aqui que precisa de ajuda. E aí eu vou dar aqui, se você me permitir, 2 exemplos, claro, de que o governo, né, do prefeito João Marcelo acabou de anunciar.
Primeiro foi o programa Nova Renda, onde a gente identificou lá no cadastro, que foram feitos nos CRAS, espalhados pela cidade, as famílias que viviam abaixo da linha da pobreza e da extrema pobreza. E a gente criou um programa de transferência de renda. Não é para deixar ninguém rico, não é para deixar ninguém acomodado, mas é para dar a mão para quem precisa. É para dar dignidade na vida das pessoas, para que elas tenham um mínimo para sobreviver e que com aquele mínimo elas consigam pensar em avançar na vida e de fato superar esse momento de dificuldade que estão enfrentando. E a gente incluiu aí nesse programa 4.500 famílias, né? Então a gente investiu, saltou dos 2 para 11 milhões de recursos anuais. É uma ação de solidariedade, claro, né? Quando a gente identifica que a pessoa está passando por um momento difícil, que o governo, com a condição que tem, estende a mão para as pessoas. Mas uma outra ação que é extremamente, essa eu tenho um carinho danado, que é o banco de alimentos, que a gente, né, entregou para a cidade agora no último mês de dezembro, dia 12 de dezembro, que é um equipamento público que a gente faz parceria com a iniciativa privada, e ali a gente recebe doação de alimentos que a gente fala lá, não tem mais valor de prateleira, mas ainda tem valor nutricional. Então, por exemplo, lá no hortifruti granjeiro, que o tomatinho está lá esfoladinho, está um pouquinho amassado, que todo mundo vai empurrando para o lado e ninguém compra, e ao invés do estabelecimento, enfim, jogar fora, não dar a destinação ideal, a gente recebe essas doações, portanto, da iniciativa privada, cadastra as entidades do município e faz essa doação desses alimentos para as entidades daqui da cidade, para que elas atendam aquelas famílias que são já atendidas por essas entidades. A gente firmou recentemente uma parceria, que é o nosso maior parceiro, que é o Mesa Brasil, que é um banco de alimentos do SESC. Então imagina o tamanho, o volume que tem esse equipamento, a abrangência, e é o nosso principal parceiro. Então a gente já começou recentemente a receber essas doações de diversos tipos de alimentos, de bebidas, enfim, de vários produtos, e a gente está fazendo a prefeitura está fazendo a distribuição para as entidades aqui da cidade. Isso para citar 2 políticas que são executadas aqui. Muito bem, Álvaro. Importantíssimo essas suas colocações para as pessoas que estão nos assistindo também conhecer um pouco desse trabalho aí que a prefeitura tem feito através da secretaria que você acabou de deixar agora, mas que com certeza deve continuar. Você também, com o seu trabalho lá na vereança, pode ajudar muito isso aí. Ô, Babá, a Ruth falou aí que ela vive um pouco dessa questão da solidariedade, porque ela é uma funcionária do SUS, né? Parece que ela trabalha com alguma coisa do SUS. E aí, você que tem muita ligação com o SUS, pela Casa Rosal, como é que funciona isso aí? Essa solidariedade da questão da saúde, ela é extremamente importante, né, Babá? Na verdade, a solidariedade, a gentileza, ela é muito importante nas relações das pessoas, né? E quando você lida, no nosso caso, que nós somos profissionais de RH, né? De recursos humanos, é muito importante que você tenha compaixão, tem que ser natural, você tem que ser um técnico, tem que ser um profissional, mas você tem que sentir a pele do outro. Daí que surge a solidariedade. Então, você tem que ter compaixão com o outro. Você tem que ter paciência. Você tem que ser solidário. Então, para ser um profissional de recursos humanos, que é lidar com pessoas, você tem que abrir mão de muita coisa e tem que ser realmente um especialista nessa área. Não é uma exatas, não é? Não é 2 e 2 são 4. Na área de recursos humanos, 2 e 2 pode ser 5, pode ser 3, pode ser 8, qualquer coisa assim. Então, eu entendo muito bem o que a Ruth colocou, porque realmente a gente que trabalha com pessoas, principalmente pessoas com doença em casa ou em si próprio, a gente tem que ter uma compaixão muito grande, uma solidariedade muito grande. Muito bem, Babá. Bacana, está esclarecido aí. A Ruth já entendeu aí o seu recado e o do Álvaro também. Mas vamos para a segunda entrevista. Vamos ver o que o nosso segundo entrevistado falou a respeito de solidariedade. Põe na tela, Gessé, por favor. Continuando a falar sobre a solidariedade do brasileiro e do povo de Nova Lima, estou aqui com o Henrique. Tudo bem, Henrique? Tudo bem. Você é morador de Nova Lima? Sim, eu moro aqui tem 9 anos. Que legal. Henrique, nós estamos falando hoje sobre solidariedade.
O povo brasileiro é solidário, na sua opinião? Bom, no geral, acredito que sim. Acho que o brasileiro, ele, por mais que tenha várias dificuldades, né, principalmente a classe pobre, né, que passa bastante necessidade, mas no geral acho que tem um bom coração. Acho que o brasileiro, ele divide, compartilha, entende melhor as diferenças, tanto religiosas quanto ou várias formas de diferenças, e acho que é solidário sim. Acho que entende bem as diferenças e procura ajudar o próximo. Você que veio de Belo Horizonte para Nova Lima e mora aqui há 9 anos, o que você me diz do povo novalimense? É um povo solidário ou está precisando melhorar? Eu vejo o povo de Nova Lima bacana, eu gosto muito de morar aqui, é bem tranquilo, é um povo tranquilo, mas acho que nessa parte poderia ser melhor. Não vejo tão um povo tão caridoso, vamos dizer assim, né, como os demais, mas assim, tem a melhorar, mas é legal. Muito bem, Henrique. Ali lá no nosso estúdio agora tem 2 especialistas nesse assunto, 2 pessoas qualificadas para falar sobre solidariedade. Tem alguma pergunta para eles ou alguma sugestão que você queira fazer? Não, a questão, assim, uma dúvida, talvez, assim, para esclarecer, qual seria o caminho, né? Qual seria o ponto de atender a uma sociedade, uma população que fizesse com que abrisse esse horizonte, esse caminho, esse olhar com parte de solidariedade, ajudar o próximo, né? Como isso poderia ser feito, né? Seria na educação? Seria nas escolas? Não sei. É uma pergunta para vocês dois. Muito obrigado, Henrique, pela participação. Bom trabalho para você. Obrigado para vocês também. Tá aí. O Henrique deu a sugestão dele, mas eu acho que as sugestões dele estão muito dentro do que vocês dois falaram. Ô, Babá, então, o que você tem a dizer para o Henrique mais especificamente nesse caso? Olha, Henrique, a sociedade, ela mudou muito, né? Eu venho de uma década onde que meus pais, todos nós da minha família, somos novalimenses, desde 1800 e tanto. E antes, não sendo saudosista, nós éramos muito mais solidários, não é? Porque também tinha muito pouco. E esse pouco era partilhado com familiares, com vizinhos, não é? Então, eu nasci nisso. Até escolhi minha profissão de ser assistente social, porque eu vi muito meu pai, que era engenheiro topógrafo, minha mãe, que era modista, fazendo esse trabalho solidário, está partilhando alimento, partilhando produtos da horta, partilhando problemas, não é? Acolhendo parentes para vir tratar em Belo Horizonte, apesar de ser longe. Então, eu acho que isso já cresce e já vem da família, não é? E, além de ser nascido na família, de você assistir, porque seus pais, seus tios, seus irmãos, é seu exemplo quando criança, né? Você segue exemplos, não é isso? Eu acho que a educação ela tende a reforçar esse trabalho de solidariedade. Por quê? Ou vamos pegar um pouco da cultura, não é? Um pouco da assistência social, não é, Alva? Mas solidariedade, para mim, é gentileza. Eu paro toda vez que eu estou trafegando, que tem alguém que quer atravessar. Eu olho no retrovisor, não vê ninguém, ou está longe, eu paro para a pessoa passar. Porque para ela vai ser muito mais difícil atravessar do que eu parar o carro. Com certeza. Não é? E outras ações que você faz, que chamam de gentileza, mas para mim é solidariedade. É se pôr no lugar do outro. Que assim você vai sentir a situação e vai poder estender a mão. Muito bem, Babá. É isso aí. Solidariedade na realidade, atenção com as outras pessoas também. E preocupação com as outras pessoas. Álvaro, pegando essa carona aí,
A Babá falou bem, você é bem mais jovem do que eu, talvez também do que a Babá. Bem mais. Você pode falar isso de cadeira, porque você, apesar de jovem, mas é um cidadão da cidade, um vereador, teve aí na Secretaria de Ações e Solidariedade também, né? Então, o povo hoje está um pouco mais, a Babá falou bem aí, o povo antigamente era mais solidário, o povo era mais chegado, mais amigo. O povo hoje está meio largado, Álvaro, nessa questão, porque você falou muito de ações sociais, através de política pública. Política pública. Eu quero saber do povo em geral, do jovem em geral. Está faltando um pouco? Olha, eu não acredito que esteja faltando. Até hoje, aí trazendo, vamos dizer, um pouco mais para a minha realidade. Rede social hoje, ela é usada de todas as formas, e aqui eu não vou entrar no mérito, mas ela também contribui para aproximar as pessoas. A gente vê aí alguma causa nobre que alguém está precisando de algum transplante, alguém está precisando de alguma coisa, de algum tipo de ajuda, através de uma ação de solidariedade. Através da rede social, as pessoas se mobilizam numa rapidez que é impressionante. Então, assim, a gente percebe que quando as pessoas são chamadas, elas atendem a esse chamado. Hoje, o dia a dia, a vida de todo mundo está muito corrida, né? Mas, assim, quando são demandadas, eu vejo que elas correspondem, né? Eu dei aqui já alguns exemplos disso. Mas eu acredito também que isso é muito questão cultural. Vem de pai para filho, igual a Babá já colocou aqui. Quando minhas irmãs, né, a gente ainda era criança, meu pai e minha mãe, eles faziam questão de todo domingo. Era um domingo na antiga FEBEM e um domingo no antigo asilo, que hoje é o Lar dos Idosos. Então, todo domingo de manhã, a nossa família ia revezando a cada domingo para uma dessas instituições, para que a gente pudesse aprender. O que vocês estão precisando que faça hoje? É varrer um chão? É lavar alguma coisa? Enfim, é fazer alguma coisa em prol daquela instituição. Então, a gente ia para ser voluntário. Lá em casa, a gente acredita muito. Não é só lá em casa, óbvio, as pessoas pensam assim também. Tudo aquilo que a gente faz de bom para as pessoas volta em dobro para a gente, né? Então, assim, é gratificante a gente poder ser útil na vida das pessoas. E a solidariedade não é só no material, não. É o que a Babá colocou mesmo. É num gesto, né? Às vezes é num ato, não precisa ser em algo concreto, né? Mas, assim, você se preocupar, se colocar no lugar do próximo. Eu brinco muito que, assim, o Natal é uma época onde as pessoas se tornam muito mais solidárias, muito mais humanas. Com certeza. E eu acho que as pessoas tinham que viver assim, não só na época do Natal, mas o ano inteiro. Porque o mundo, naturalmente, seria um lugar muito melhor se as pessoas agissem dessa forma naturalmente, não só quando provocadas. Isso mesmo, falou bem, quando as pessoas são chamadas, né, Babá? Eu acho que essa comunicação realmente é uma prova muito concreta de que nós somos um povo solidário, sim. Mas tem mais entrevistas, tem mais gente falando, tem um terceiro aí que falou bem também sobre solidariedade. Põe na tela, Jessé. Agora conversando aqui com o Itamar, morador de Macacos. Tudo bem, Itamar? Eu estou bem melhor agora, porque TV Banqueta é ecoar a nossa voz aí para esse Brasil afora. Nós é que temos aí um prazer de falar sempre com você, que tem opinião boa, opinião que sempre nos ajuda, viu? Obrigado. Itamar, o assunto de hoje, dessa semana, é: o brasileiro é solidário, na sua opinião? Olha, eu acho que sim. Em especial, né, aqui em Nova Lima, que é uma cidade mista, onde nós temos a renda per capita altíssima, mas nós vemos que as pessoas mais simples, eles têm cada vez mais dado o eu para você, né? E essa transformação coletiva, ela nos impulsiona cada vez mais a fazer o bem para o ser humano de uma forma especial. Legal, Itamar. Lá no estúdio nós temos dois especialistas no assunto, duas pessoas que já trabalharam desse ramo e que podem estar ouvindo uma sugestão ou uma reclamação. Quer falar com eles? Gostaria. Então, eu gostaria de mandar um recado, né, dentro dessa colocação que eu coloquei, da renda per capita ser uma das maiores, é de que a gente possa convencer o nosso poder executivo em olhar o novalimense nato, aquele que tem o seu pequeno negócio na cidade, mas não tem um CNPJ, que ele não tem os seus recursos, os seus conhecimentos suficientes para ele alçar os voos com as próprias asas. Muito bem, Itamar. Ajudou muito. Te agradeço a participação. Bom trabalho para você
e bom retorno para Macacos. Obrigado por essa oportunidade muito grande. Tô agarrado lá, viu? Tamo junto. Um abraço. Vamos lá, Álvaro. O Itamar, né, sempre participando aí com a gente, com a TV Banqueta, cidadão participativo aí em todas as ações da cidade. Mas ele falou aí, ele está sugerindo aí uma solidariedade maior com a questão de microempresários, essa coisa toda. Tem a ver? O que você acha disso aí? Pode melhorar essa questão ou já tem muita facilidade nesse caso? Olha, aí eu acho que assim, se eu interpretei de forma adequada, ele, além da questão da solidariedade, ele está sugerindo que o governo olhe também para o Nova Alimentos para que não se preocupe só com, vamos dizer, o grande empresário. Enfim, não sei se é exatamente esse o recado que ele quis dar. Mas aqui tem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, que realiza aí diversas atividades para o microempreendedor, para a mulher que também é empreendedora. Foi quase que um carro-chefe aí do governo recentemente, Elas no Comando. Foram várias ações voltadas para justamente desenvolver e aprimorar o empreendedorismo aqui na nossa cidade. Então, vamos dizer, o pedido que ele faz, eu acho que ele já foi atendido nesse pedido, no sentido da prefeitura já estar realizando essas ações. Mas se eu puder complementar algo a mais, dizer para ele, né, e para todo mundo que está nos assistindo, que recentemente, aí eu estou puxando muitas sardinhas, Raimundo, você vai me perdoar, mas é porque acabei de, vamos dizer, tá fresco o assunto, acabei de sair da secretaria, acho que a TV Banqueta tem uma oportunidade tanto para a gente poder falar aqui. Claro. Mas a gente inaugurou lá na secretaria, né, o Escritório de Transformação Social, que além disso que ele está falando de aprimorar o empreendedor, mas lá a gente criou esse espaço e a grande dificuldade era que a prefeitura fizesse a licitação para contratar uma estrutura robusta. Com qual objetivo? Pegar todas as entidades da sociedade civil que realizam trabalhos voluntários, e várias delas são muitas pessoas imbuídas do bem comum, mas que às vezes não têm uma organização, uma administração tão enxuta e assim, não tão enxuta, mas não tem uma boa organização da sua entidade. Então, o nosso objetivo lá é capacitar, ajudar na parte jurídica, administrativa, contábil, ou seja, estruturar a organização para que num período muito em breve elas consigam andar com as próprias pernas. Ele usou o exemplo da ASA, mas para que essas pessoas não dependam de vaquinha, de ação para levantar um recurso, e que elas consigam se organizar, além de acessar recurso público, mas também captar recursos da iniciativa privada. A prefeitura, a gente não fez uma licitação, a gente criou um termo de referência, ou seja, um passo a passo do que era exigido, qual tipo de profissional, qual que era a carga horária, e num pedido para a Vale vai custear essa estrutura lá no escritório. Então, todas as organizações da sociedade civil daqui de Nova Lima vão poder se capacitar, estruturar através desse escritório de transformação social e desempenhar várias atividades em prol da população como um todo. Muito bem. Bacana, eu acho que o Itamar está satisfeito aí com a sua colocação, está respondido aí para o Itamar. Se tiver, Itamar, depois você pode reclamar com a gente aí, você tem acesso livre aqui na TV. Pois é, isso que eu Nós sugeri. Passamos aí para o vereador. Isso aí. Nós Estou à temos disposição lá, Itamar. esse canal aberto. Babá, e falando em canal aberto, o Itamar falou dessa questão, e aí completando até o que o Álvaro falou, essa questão de solidariedade. Nós temos hoje, só como exemplo, e eu estou pegando esse gancho, um problema um pouco que está sendo muito reclamado pela população da cidade, que são os moradores de rua que não são de Nova Lima. São pessoas que vêm de fora e que acabam vindo para cá por uma série de razões. E aí, como é que funciona essa coisa? Você deve ajudar, não deve ajudar? É um erro, é um acerto? Eu sou muito confuso com essa coisa. Eu acho que tem hora que eu acho que não deve ajudar, mas eu fico sempre em dúvida. Me ajuda nisso aí, nos ajuda. Eu acho que deve ajudar, sim. Agora, quem pode melhor responder isso é o Álvaro, porque eu realmente estou desatualizada em relação às leis que estão vindo nessa questão de morador de rua. Então, eu posso errar. Então, tecnicamente, eu pediria ajuda ao Álvaro. Agora, eu, Maria das Graças, como cidadã, eu acho que tem que ajudar, mas toda ajuda tem um limite.
né? Eu queria chegar nesse ponto, antes de passar para o Álvaro, eu queria chegar nesse ponto. Eu vejo um pouco de abuso de algumas pessoas nessa questão. Quer dizer, eles não querem trabalho, porque quando você, muitas vezes, o Álvaro vai falar daqui a pouco sobre isso, muitas vezes o sujeito está na rua, te pede ali uma ajuda, e quando você oferece um trabalho, ele corre daquele assunto. Aconteceu comigo, tá? É isso mesmo ou eu estou exagerando? Não, essas pessoas de rua são doentes. Psiquicamente doente, psicologicamente doente, fisicamente doente. Então, é por isso que eu não quero aprofundar, porque eu não sei qual que é a legislação que está comandando. Eu sei que é universal, quer dizer, atende a toda a federação, né? Se vier alguém lá do Amapá para cá, tem que atender, não é isso? É lei. Mas eu acho que eu não sei se tem na lei que tem que se colocar limites, mas é um pessoal doente. Então tem que ver o que acontece. Se tem que ajudar, eu acho que sim, é um ser humano. Se ponha no lugar do outro para você saber o que você deve fazer. E se eu fosse uma moradora de rua, como que seria? Não é? Sim. Mas tudo tem regras, tudo tem limite. Tem seu limite. Tem seu limite. Muito bem. E antes, então, aproveitando que você jogou a responsabilidade para o Álvaro, tem um vídeo rodou aí de um prefeito de Criciúma. Já assisti. Sim, já assisti. Legal. E eu achei interessante, porque ele chega no morador de rua e dá a ele o conforto de roupa, comida e teto. Mas, em troca, ele exige que esse cidadão saia da rua e vá trabalhar e vá buscar um novo rumo na sua vida. Eu achei aquilo legal. E aí, o que você me diz? É um bom exemplo isso? Legal de assistir, mas ilegal enquanto legislação, porque a lei não nos permite ter uma contrapartida para ofertar assistência que quem dela faz necessário, tem necessidade. Eu liguei na Secretaria de Desenvolvimento Social de Criciúma quando esse vídeo rodou e conversei com o secretário para entender melhor, e eu estava ainda à frente da secretaria, para entender, Bruno, que é o secretário, como que funciona isso aí? Porque esse vídeo rodou, está percorrendo, enfim, estou sendo, inclusive, por amigos meus de infância, estou sendo provocado para que a gente tome alguma providência. Zé Raimundo, e aí esse é um assunto muito delicado, mas claro. Né, posso tratar, pode. né? Claro. As pessoas, elas querem uma higienização, elas não querem ver alguém em situação de rua. Elas sabem que existe, mas elas não querem conviver e não querem saber que por perto tem alguém nessa situação. Babá colocou muito bem. Essas pessoas têm de vários perfis. Tem gente que está no alcoolismo, saúde mental afetada, droga. Então, assim, você tem diversas realidades. Para alguém estar na rua, em sã consciência, ela não vai querer ficar na rua. Então, já está passando por algum problema que levou essa pessoa a ir para a rua. E esse não é um problema, assim, vamos dizer, num português popular, esse não é um problema do desenvolvimento social, porque o desenvolvimento social em Nova Lima, ele faz o que a lei o obriga a fazer, que é dar assistência para quem dela precisa. Mas esse é um problema, vamos dizer, de governo, porque tem que se envolver a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de Segurança, para que todos em conjunto enfrentem esse assunto. Quinzenalmente, a gente fazia reuniões na prefeitura com 8 secretarias envolvidas para tratar desse tema. Um pouco antes da minha saída e retorno para a Câmara, a gente fez uma parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, onde a gente encaminhou alguns que estavam na rua para trabalhar na empresa de limpeza pública do município. Então, assim, tem gente que quer trabalho, tem gente que está aqui em busca de oportunidade. E aí eu não defendo que a população ajude, não. Pode até ser forte essa minha fala, mas a prefeitura já tem os equipamentos públicos que ofertam ajuda. A gente tem um espaço cidadania, que é um local onde quem está em situação de rua pode tomar banho, pode se alimentar, pode se higienizar, pode guardar os seus pertences. Nós temos as casas de passagem masculina e feminina. A casa de passagem masculina, todo Nova Lima conhece, é o ProReis. Então as pessoas vão para lá. Quem vai ficar na rua, fica na rua durante o dia, mas à noite vai lá e dorme. Dorme lá. Né? Então existe quem está numa transição também, já não querendo mais ficar na rua em busca de oportunidade,
vai para o ProReis, a Casa de Passagem Feminina, aqui no BNH. Então são várias as estruturas que a Secretaria tem para ofertar condição para que a pessoa supere essa vulnerabilidade. Agora tem gente que não quer sair da rua. É impressionante, quer ficar ali. Nova Lima hoje, nós temos perto de 60 pessoas em situação de rua. Metade de Nova Lima, metade não é de Nova Lima. E não é de Belo Horizonte, é gente do Brasil todo que está aqui em Nova Lima. E Belo Horizonte hoje tem 15 mil pessoas em situação de rua. É impressionante, é monstruoso, né? É muito grande esse número da população de rua em Belo Horizonte. Nova Lima, dessas pessoas que estão em situação de rua, a prefeitura dá assistência e oferta oportunidade para que, de fato, elas consigam superar. E, para finalizar, tem também um programa que está constado em lei, não é invenção de Nova Lima, mas a gente oferta passagem para que essas pessoas possam voltar para a sua cidade de origem, para que a gente consiga restabelecer o vínculo com as famílias de cada uma delas. Retornar. Para retornar. E foram várias as vezes que nós, vamos dizer, mandamos as pessoas de volta para a cidade delas. Tudo bem, Álvaro. Babá. Eu só queria complementar que há tempos, né, que não tinha essa lei ainda formalizada, o que era feito aqui em Nova Lima, nós fazíamos esse contato com a família, com a cidade, com a delegacia, com a prefeitura, com a assistente social daquela cidade, até descobrir esse familiar. Então a gente brigava a pessoa de rua, a gente alimentava, a gente vestia, a gente medicava e depois a gente levava para aquela cidade e entregava para a família. Muito bem. Hoje mudou tudo, né? Essa é a vantagem do Conexão Leão atual, que faz interação com as pessoas na rua e com especialistas aqui no estúdio. Tá vendo? Quanta informação nova, pelo menos para mim, e acho que para quem está assistindo, que veio nesse momento através de vocês, que conhecem melhor o assunto do que ninguém. Muito bem. Nós temos uma última entrevista que eu achei muito interessante, porque a gente sempre conversa com pessoas mais adultas. Nós entrevistamos uma jovem, adolescente ainda, que falou sobre solidariedade e falou bem. Vamos ver o que vocês concordam comigo. Gessé, por favor. E para credenciar ainda mais esse assunto sobre solidariedade, eu estou aqui com uma jovem, a Yasmin Nonato. Yasmin Nonato, tudo bem? Olá, tudo bem? Qual que é a sua idade? Eu tenho 16 anos. 16 anos, ótimo. A sua opinião é muito importante para nós, e nós estamos falando hoje sobre a solidariedade do brasileiro e do nova-limense em geral. O que você tem a me dizer, na sua opinião como jovem, como adolescente? Você acha que o brasileiro é solidário, Yasmin? Bom, na minha opinião, os brasileiros são um dos povos mais solidários assim do mundo, porque os estrangeiros, os gringos, quando vêm pra cá, falam muito desse calor do brasileiro e eles gostam muito daqui. Porém, ainda tem os problemas como a ganância, né? E falta um pouquinho de empatia dos seres humanos uns com os outros, brasileiro, nova-limense. Você que é moradora de Macacos e que recebe lá na sua região diversos turistas, vamos dizer. Você acha que esse pessoal é solidário ou você acha que pode melhorar? Bom, eu acho que poderia melhorar um pouquinho. Porque na questão da empatia, muitas vezes um ser humano não vê muito o lado pessoal do outro. Às vezes, por exemplo, quando está num restaurante, não trata um garçom que está lá trabalhando de uma maneira que deveria ser tratado com mais educação, sabe? Muito bem, Yasmin. Tem duas pessoas, dois especialistas lá no nosso estúdio agora, nos assistindo às suas perguntas. Quer fazer uma sugestão ou uma pergunta para eles sobre esse assunto? Bom, eu acho que uma sugestão geral que eu daria é para ter um pouquinho mais de empatia, porque a vida é uma montanha-russa, né? Muito bem. Uma montanha-russa. Então a gente não sabe quando que a gente vai precisar da ajuda dessa pessoa e ajudar é sempre bom, ser um pouco mais solidário. Muito bem, falou Yasmin, com opinião formada. Parabéns, viu, Yasmin? Obrigada. Você falou bem e entendedora do assunto. Muito obrigado. Grande abraço para você. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Tá aí, Babá. Eu acho que ela resumiu bem o que você disse. Sim. Você tem que estar no lugar do outro, né? Sim. Isso mesmo. Entender a dificuldade do outro para ser solidário. Ajuda, né? Não é que para ser solidário, mas você tendo essa
essa relação Entender a empática, pessoa. Entender a pessoa e entender qual que seria aquela situação. E você tem certas situações que você arrepia. Você não quer estar naquele lugar. Então vamos dar a mão. Vamos dar a mão a quem precisa. Muito bem. Ô Álvaro, fiquei feliz com essa entrevista porque a juventude está um pouco perdida aí no tempo, na internet, um pouco desligada, mas a gente vê nos jovens e adolescentes como ela. Estão ligados no assunto, estão ligados em tudo. O que você tem a dizer a esse respeito? Você que também convive com muita gente nova aí na cidade, enfim. Vou ter que puxar a sardinha mais uma vez. Você tá me rolando a bola, eu tô chutando pro gol igual o Galo. Fique à vontade. Mas nós lançamos recentemente o programa Jovem Aprendiz na Prefeitura, abrindo 125 vagas para jovens terem oportunidade desse convívio do dia a dia do trabalho, sabe? Da oportunidade de ter sua própria renda, de criar responsabilidade. E é super interessante, porque a relação com o jovem faz mais bem para a gente. Olha que eu sou jovem ainda, hein? Mas faz mais bem para a gente do que para aqueles jovens que estão lá passando por essa experiência. Então, assim, eu acredito muito na força da juventude e a política, Zé Raimundo, te dá a oportunidade justamente de você poder ser útil na vida das pessoas. E você tem muitas ações de solidariedade em tudo que você acaba fazendo no seu dia a dia. Então, assim, é uma oportunidade de ouro mesmo a gente poder contribuir, ajudar, se colocar no lugar do próximo, tentar entender essa realidade para tentar também mudar e transformar a vida dessas pessoas. Então, a política te proporciona isso, eu acho que até mais do que outras funções, né, que você tem na vida. Então, eu sou muito grato por ter tido a oportunidade também de ajudar, principalmente os jovens aí, a terem essa nova oportunidade na vida. Que bom. Então, vocês dois estão aqui nos ajudando com esse assunto, estamos indo já para a parte final do programa, vamos chamar o último break daqui a pouco, mas vocês estão vendo aí na tela esse lanche maravilhoso que nós vamos degustar daqui a pouco, viu, Babá? Tá bom. Lanche da Padaria Nova Lima. Padaria Delícia, Nova Lima né? está no coração da cidade, ali na rua Santa Cruz, perto de todo mundo, e com um lanche sensacional. Pão fresco a toda hora, Babá. Você que delicioso, gosta de um bom adoro um café. pão com manteiga. Eu acho bom demais também. Bolos maravilhosos, igual vocês estão vendo aí, biscoitos, salgadinhos, tem uma pizza sensacional. Enfim, a padaria é tudo de bom, a Padaria Nova Lima, né? Exatamente. E essa pizza aí, ó, tá vendo o telefone ali, Álvaro? Você pode pedir na sua casa, na sua residência, chega a pizza quentinha, da melhor qualidade. Padaria Nova Lima é tudo de bom. Padaria Nova Lima, o pão mais quentinho da cidade. Vamos para o último break, daqui a pouco a gente volta com a parte final do programa. Vai! Câmara Municipal de Nova Lima. Uma Câmara ainda melhor para você todo dia. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! No Brasil, milhões de pessoas que precisam não têm acesso a absorventes. Vamos mudar esse ciclo? Programa Dignidade Menstrual. Se você recebe até R$ 218 por mês, agora é possível ter acesso a absorventes gratuitos no Farmácia Popular. Basta ter CPF, cadastro no CadÚnico e gov.br e emitir autorização no Meu SUS Digital. Programa Dignidade Menstrual. Um ciclo de respeito. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Em Nova Lima, o programa Câmara Transforma promove economia de gastos para investir em mais serviços e
benefícios para você. Último bloco do Conexão Leão, falando essa semana sobre solidariedade do povo em geral. E tudo que é bom dura pouco, né? E com 2 convidados sensacionais, entendedores do assunto, falaram bem, esclareceram tudo, interagindo com as pessoas que nós entrevistamos, e falamos sobre solidariedade, e vocês foram muito úteis para isso. Então, Babá, te agradecendo mais uma vez pela sua participação, pela sua colaboração de estar aqui com a gente, gostaria que você fizesse suas considerações finais e a sua despedida olhando para aquela câmera ali. Bom, quero agradecer você, tá sempre me chamando para um programa, isso é gostoso de estar aqui, de estar contribuindo, de estar sendo solidária, né? Bom. Agradecer o Fred, a toda a sua equipe, ao Álvaro, né, pela presença. E fechando o programa de hoje, o que eu vejo é o seguinte, não sei se é recado, mensagem, mas a vida é muito curta, a vida passa muito rápido. Independente da idade que você está, com 15, 30, 40, 70, 60 anos, você não conta mais o que você viveu. Você vai contar para frente, né? O tempo que falta para você viver. Então, ser solidário com o outro é muito gratificante mesmo. Eu acho que faz um bem muito grande para a gente, né? E a gente não quer nada em troca. Quem é solidário de alma, de coração, não quer nada em troca. Só quer um mundo melhor para todos, né? Então, o meu recado é esse. Bem, Babá, muito obrigado mais uma vez. Álvaro Azevedo, nosso vereador, que também deu a honra da sua participação, mais um vereador aqui dessa Câmara Municipal, que é a nossa parceira fiel aqui do programa, teve a oportunidade de falar do seu trabalho e também desse assunto que é a solidariedade. Suas considerações finais, sua despedida para quem você quiser. Mais uma vez, Zé, te agradecer pelo convite. Prazer estar aqui de volta à TV Banqueta, que tem essa audiência fantástica e toda a população reconhece, assiste e acompanha. Privilégio para mim estar aqui ao lado da Babá também, que tem um trabalho extraordinário à frente da Casa Rosal, que atende tantas pessoas e é um exemplo real de solidariedade. Então, te cumprimentar a Babá pelo trabalho. E o que ela colocou aqui, né? Eu tenho 2 filhos, uma menina de 6 anos, um menino de 5. Eu espero que eles possam ser úteis, solidários, né? Úteis na vida da população. Então, assim, o mundo que a gente está construindo, trabalhando, é o que a gente quer que os nossos filhos encontrem e continuem contribuindo na vida das pessoas. Então, fazer esse convite, esse chamado, para que todos sejamos solidários, porque com certeza a gente vai ter uma sociedade muito melhor. Obrigado pelo convite mais uma vez. Isso aí, obrigado você, Álvaro, Babá, todos vocês que nos acompanharam. Obrigado à nossa equipe maravilhosa, Eli, Nicolas, Gessé, turma boa, que nos ajuda a fazer esse programa tão gostoso. E você que nos assistiu, que nos acompanhou. Semana que vem tem mais Conexão Leão, se Deus quiser. Até a próxima. Câmara Municipal de Nova Lima. Uma Câmara ainda melhor para você todo dia.